Antieméticos são medicamentos que atuam como antagonistas de substâncias que estimulam o centro bulbar do vômito. Os antieméticos se subdividem em 4 subclasses: os antisserotonérgicos, os antidopaminérgicos, os anticolinérgicos e os antihistamínicos. E qual seria a importância de se saber quais são essas classes e quais os seus mecanismos de ação? Bom, uma das importâncias seria em um caso hipotético onde você precise administrar mais de um tipo de antiemético, mais de um antiemético, você precisaria usar a administração de antieméticos de diferentes classes, já que se você utilizar antieméticos que pertencem à mesma classe, o efeito não será potencializado. Então, começando pelos antisserotonérgicos, os antisserotonérgicos atuam no receptor de serotonina 5-HT3. E o principal representante dessa subclasse é a ondansetrona, também conhecido como nalcedron ou vonal-flash. A ondansetrona é muito indicada na profilaxia e no tratamento da êmese em pacientes que estão em tratamento quimioterápico e também em pacientes que foram submetidos à cirurgia. Ela possui um risco de classificação B no uso em gestante, dando aqui que as categorias de classificação dos medicamentos para uso em gestantes se dividem em 5 categorias, sendo a categoria A e B utilizadas em gestantes, as C e D utilizadas apenas se o benefício for superior ao malefício, e a categoria X não é utilizada em gestantes por ter efeito teratogênico provado. A próxima categoria são dos antidopaminérgicos. Os antidopaminérgicos são antagonistas dos receptores D2 da dopamina. Seus principais representantes seriam a metoclopramida, a domperidona e o bromoprida. E a metoclopramida também é conhecida como Plasil. Os antidopaminérgicos também possuem uma categoria B de risco de uso em gestantes e também são utilizados em pacientes que estão realizando quimioterapia e em pacientes que foram submetidos a cirurgias. Porém, a diferença aqui é que os antidopaminérgicos eles são utilizados no tratamento e não na profilaxia, assim como eram utilizados os antisserotonérgicos. Então, reforçando, se você tem a intenção de prevenir uma crise de vômito, você utilizaria o antisserotonérgico ao invés do antidopaminérgico. A próxima classe de antieméticos são os anticolinérgicos. O principal representante dos anticolinérgicos é a escopolamina, também conhecido como Buscopan, Buscopan B6. Os anticolinérgicos possuem uma classificação de risco C no uso em gestantes. Porém, lembrando, por ser de risco C, ele pode ser utilizado em gestantes em alguns casos, não é uma contraindicação absoluta. E os anticolinérgicos também são mais utilizados quando você já tem a êmese ou vômito estabelecido, e não como profilaxia para o vômito. E a última subclasse de antieméticos são os antihistamínicos, sendo representados pelo dimenidrato, que é o Dramin B6, e pela meclizina. Essa subclasse possui um uso específico no tratamento da cinetose, ou seja, aquelas pessoas, aqueles pacientes que possuem uma crise de vômito, uma crise de êmese, quando estão em um carro em movimento ou em um barco, essas pessoas elas têm um benefício no uso dos antihistamínicos como a meclizina. Porém, vale um adendo de que esses medicamentos são efetivos na prevenção, na profilaxia, ou seja, antes da pessoa apresentar a crise de vômito. Então, 1 hora aproximadamente, por exemplo, a pessoa utiliza esse medicamento para evitar que ela tenha essa crise de vômito, que ela tenha essa cinetose que vai desencadear o vômito no movimento do meio de transporte, por exemplo. Os antihistamínicos também possuem um nível C de risco no uso em gestantes e logo analisando apenas essa classificação, sem ver as particularidades que devem ser verificadas quando você for tratar cada paciente, temos que os antisserotonérgicos e os antidopaminérgicos são preferíveis por terem uma categoria de risco B aos anticolinérgicos e aos antihistamínicos que possuem uma categoria de risco C. E lembrando que a classificação de risco C não representa uma contraindicação absoluta. Apenas representa que você tem que ver caso a caso para ver se compensa utilizar uma medicação de risco C ao invés de uma medicação de risco B. Aí vai de cada paciente, da individualidade de cada paciente que você estiver vendo.
Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado no vídeo até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou procurar responder o mais rápido possível. Deixe o like, compartilhe para dar aquela força para o canal. Valeu e até mais.